Boa tarde. Hoje é um dia muito importante, né? Muito trágico, muito previsível diante de tudo que está acontecendo no Brasil. E eu gostaria de vir aqui, eu me senti motivada a falar com você, porque eu vi nas minhas redes sociais, especialmente no meu Facebook, eu tenho muita gente no Facebook, gente que eu nem conheço, na verdade, desde o ano passado, quando eu me candidatei a vereadora, eu acabei tendo muitos amigos, né, na rede social. Então eu não conheço a pessoa que falou isso. Mas o que me levou a fazer esse vídeo é exatamente uma mensagem que eu vi de um filho a respeito da sua mãe. Hoje, no dia que começa o julgamento de Bolsonaro. Olha só o que esse rapaz falou. Ou senhor, não sei. Carta aberta. Pela memória da minha mãe e pela justiça do Brasil. Hoje, 2 de setembro de 2025, data em que minha mãe faria aniversário, escrevo com saudade e com o coração ferido por uma dor que nunca cicatriza. Ela não está aqui para celebrar a vida porque foi vítima da falta de vacina, da omissão e do negacionismo que custaram milhares de vidas durante a pandemia da Covid-19. Enquanto o Supremo Tribunal Federal julga Jair Bolsonaro, eu lembro que entre essas vidas está a da minha mãe, uma mulher de fé, amor e esperança, arrancada de mim pela irresponsabilidade e pelo descaso. Este não é apenas o meu grito, é o grito de todos que perderam alguém. Cada aniversário que nunca mais será comemorado, cada abraço negado, cada cadeira vazia na mesa, tudo isso clama por justiça. Peço em nome da memória da minha mãe e de todas as vítimas que este julgamento não seja apenas um rito jurídico, mas um marco histórico. Minha mãe merece justiça. O Brasil merece justiça. Nossos mortos merecem justiça. Hoje escrevo com lágrimas, mas também com a esperança de que a verdade e a justiça prevaleçam. Justiça, Covid-19, memória, nunca mais. Então, essa mensagem, ela me levou a uma reflexão que eu acho que todo o Brasil precisa ter. Todo mundo precisa parar com essa loucura, porque isso é uma loucura. Não houve crime nenhum para que Bolsonaro seja condenado. E alguém que perdeu a mãe na época do Covid está aqui torcendo para que ele realmente seja condenado e preso como uma justiça por algo que, na mente dessa pessoa, ele fez lá no passado. Então, é uma loucura tão grande. E o grande criminoso nessa história se chama a imprensa brasileira. Se chama aquelas agências de checagem que está provado por A mais B que receberam em dólar, milhões de dólares, para mentir, para fazer você acreditar que Bolsonaro é genocida, para fazer você acreditar que todas as mortes durante o Covid eram responsabilidade do presidente da República. Muita gente morreu no mundo, em vários países morreram pessoas. Será que os presidentes desses países, eles são tidos como genocidas, eles são colocados como genocidas, como os culpados daquelas mortes? Pelo amor de Deus, um pouco de sanidade. Pelo amor de Deus. E eu tô falando aqui como alguém que também perdeu alguém. Eu perdi um irmão praticamente, o meu primo irmão com 35 anos de Covid. 18 dias depois, a esposa dele com 35 anos também faleceu. Eles deixaram 3 filhos, uma delas especial. Filhos pequenos, um recém-nascido. Ela foi para ter o bebê com Covid e ficou 1 mês na UTI. Então, assim, não venha me falar de perdas, porque eu sei o que é perder. Eu sei que perder uma mãe é difícil, um pai é difícil, um irmão, um filho, tudo é difícil, toda perda é difícil. E eu não estou aqui para diminuir a dor de ninguém, mas a sua dor, ela não pode ser uma carta branca para você acusar as pessoas daquilo que elas não fizeram. E foi isso que a imprensa conseguiu colocar na sua cabeça. E você precisa tirar pelo teu próprio bem. Porque hoje, num outro cenário, num outro momento, com um crime inventado, ele está sendo condenado e você está aplaudindo para que isso seja uma vingança, porque a sua mãe morreu, seu pai morreu. Pelo amor de Deus. O país, ele tem uma dimensão territorial, é imenso. E mesmo assim, 1 mês depois da vacina estar em todo, começar a ir para o mundo, 1 mês depois já estava aqui no Brasil. O que Bolsonaro queria era que ela fosse legalizada pela Anvisa, que a Anvisa assinasse embaixo, que alguém assinasse, alguém técnico dissesse que ela era segura. Porque ele leu a bula. E muita gente não leu, muita gente acreditou no que a imprensa postava, falava. Ele não é anti-vacina. Ele queria, pelo menos, a segurança de que essa vacina estava em condições de ser aplicada, já que ela apareceu do nada, rapidamente. Como é que pode uma coisa que nem foi testada ainda saber se vai dar certo, se não vai dar certo? E lá na bula dizendo uma série de situações que a pessoa poderia ter. Então, o presidente, ele só queria que a gente tivesse liberdade de dizer não ou sim. Existem várias mortes pós-vacina. Será que vocês não estão entendendo? Estão cegos. Vocês só conseguem ver aquilo que vocês escolhem ver porque vocês têm ódio de Bolsonaro? Vocês estão doentes. Vocês estão doentes. Procurem um tratamento psiquiátrico, psicológico. Porque isso não é normal. Bolsonaro não falou da gripezinha. Quem falou da gripezinha foi aquele médico da Globo. Varela, em pleno Fantástico. Ele repetiu essa palavra. Quando ele falou da tosse, ele estava ali se alertando você, que você não podia ficar até esse momento esperando, você tinha que ter o tratamento precoce. Toda doença, o ideal é que tratamento precoce. Por que a Covid não podia ser? Vocês não entendem que quem matou essas pessoas foi a imprensa? Quem matou essas pessoas são essas mesmas pessoas que hoje estão julgando Bolsonaro e que impediram ele de administrar a pandemia. Administrar, ele era só o banco, ele mandou dinheiro para todos os estados, bamburrou a conta de todos os estados.
E esses estados, principalmente do Nordeste, que hoje a maioria dos governadores estão aí como ministro desse bandido, ladrão, safado. E eles roubaram o dinheiro da Covid. Muitas pessoas não morreram pela Covid. Muitas estavam com câncer, não puderam, a família não pôde nem velar, porque tinham que botar na conta da Covid para poder ganhar dinheiro, porque cada cadáver era dinheiro ali. Eles lutaram, não foi para salvar vidas, foi para matar vidas, para botar isso na conta de Bolsonaro. E você, idiota, até no momento, nessa altura do campeonato, você acreditar nisso, você é um idiota e um doente mental. Então, assim, eu lamento pelas mortes que nós tivemos, que eu tive, que minha família teve. A minha tia até hoje não se recuperou, mas ela não é maluca de botar a culpa no Bolsonaro. Inclusive, ela não tomou vacina. Ela não acreditou na vacina. O filho dela, o único filho que ficou, também não quer tomar vacina. Eu tive que tomar 3 vacinas porque eu trabalhava e lá era obrigado. Quando vieram me enfiar a 4ª vacina, eu disse que eu não ia tomar. Me mandaram assinar lá um documento, eu digo assino. Meu marido nunca teve problema de circulação. Tomou 2 vacinas, não foi nem porque ele queria, é porque ele queria, pensava e sonhava em visitar os filhos dele, que moram no Canadá. E ele sabia que ia precisar desse documento. E tomou 2, não tomou mais. Sabe por quê? Porque de madrugada ele ficava na cama totalmente dormente. Metade do corpo dele dormente. A nossa circulação ficou completamente comprometida. O que trouxe o quê? Problemas de coração, problemas cerebrais. Crianças que não tinham problema nesse nível, gente. Crianças que tinham... sabe, era difícil você encontrar alguém que tivesse uma criança com AVC. Hoje é o que mais tem, criança morrendo de AVC. Criança morrendo de infarto. E as pessoas continuam batendo nessa mesma tecla de que o ente querido dela, morreu porque o Bolsonaro não quis trazer a vacina. Ele trouxe a vacina. Ele só queria que cada um de nós tivesse liberdade de decidir o que fazer com seu corpo, se queria ou não tomar. E ele queria que a vacina fosse, que a Anvisa, que é o órgão, que deveria ter gente lá para estudar, para dizer se dava, se podia, se não podia, que ela se liberasse. Ele não ia fazer isso com o povo dele. Você está querendo a prisão de um inocente, porque você acreditou que ele foi culpado porque tua mãe, teu pai, teu irmão, teu filho morreu. Vai acordar pra vida, cara. Chega, essa palhaçada tem que acabar. Agora, esse ano, o Mike Pence veio aqui, participou de uma audiência aqui na Câmara, online. Ele explicou por A mais B, aos fatos, não sei o quê, o UOL, o Globo, toda essa porcaria de imprensa grande que está agora a favor dessa condenação absurda. Tudo isso recebe milhões de dólares para mentir para você sentir ódio das pessoas erradas. A gente não tem que sentir ódio de ninguém, mas quando você sente ódio de uma pessoa errada que não fez nada de mal para você, sinceramente, uma pessoa que falou da ivermectina, lá na frente se confirmou que ela ajudava, falou da cloroquina, mandou produzir cloroquina, queria que todo mundo fizesse tratamento precoce. E você acreditou na Globo, que estava ali botando a foto de todo mundo que morreu, que ganhou muito dinheiro. Passava o dia inteiro falando disso. Pra quê? Pra adoecer tua cabeça, tua mente, teu coração, tuas emoções. Muitas pessoas morreram, não foi por causa do Covid, foi por causa do medo, foi por causa do desespero. Aqui em Macapá abriram um centro de Covid que 100% das pessoas que iam pra lá morriam. Pra que diacho foi esse gasto de centro de Covid? A maioria das pessoas não sabia nem entubar. Quantas não morreram na hora da intubação? Quantas não morreram por causa da infecção hospitalar? Minha sogra até hoje está viva com 96 anos. Na época ela estava com 91, 90. E graças a Deus a médica disse, leve ela para casa. Aqui ela vai morrer, não é de Covid, ela vai morrer porque aqui é um lugar totalmente contaminado. Quantas pessoas morreram de N situações? E jogaram a conta no Covid para jogar a conta no genocida. Você caiu nessa lábia e você está carregando esse fardo de ódio contra uma pessoa que lutou pela vacina e pela liberdade de tomar ou não tomar, que lutou pelo tratamento precoce, que mandou dinheiro para você e você não está nem aí para culpar o teu governador que roubou esse dinheiro da Covid, o dinheiro do... Gente, eu não consigo admitir uma coisa dessa, sabe? Nessa altura do campeonato, em que todo mundo que quiser saber a verdade pode buscar a verdade, pode encontrar essa verdade. A pessoa está torcendo pela prisão injusta de alguém, porque está culpando essa pessoa de uma morte de um parente. Qual é o outro presidente de outro país que aconteceu isso? De jogar na costa dele a morte das pessoas. Sabe? Então chega. Não existe mais inocentes. Você que está hoje, dia 2 de setembro, torcendo pela morte, torcendo pela prisão de Bolsonaro, você está tomando veneno. Você quer que ele morra, mas é você que está tomando veneno com esse ódio que você deixou entrar no seu coração, porque você resolveu acreditar na mentira, acreditar no engodo de pessoas que não queriam um homem como aquele no poder, que não roubava e nem deixava roubar. De pessoas que não têm diálogo cabuloso com o crime organizado, como nós estamos vendo aí. Filho do ministro da Justiça, que também foi lá da Suprema Corte, sendo advogado do crime. E isso não te importa com isso, né? O crime solto, pessoas morrendo, assassinadas nas ruas, crianças entrando na droga, adolescentes. E aí? Isso aí não faz nada contigo? Não te incomoda? Só o Bolsonaro, o problema é o Bolsonaro. Isso é uma doença mental, que parte do Brasil está tendo agora.
sabe? E que tá levando isso a um nível que é assim, que o mundo todo tá vendo o nível de ódio, o nível de perseguição, o nível de injustiça. Chega! Vamos acordar! Manda esse vídeo para aquela pessoa que continua neurada, acreditando na Globo, acreditando na UOL, acreditando nos fatos. Um monte de gente está morrendo. Você não conhece pessoas que estão morrendo? Da sua família, parente, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho? Que do nada tá com câncer de cérebro e quando vai ver já não dá nem tempo de tratar? O que você acha que foi isso? A nossa defesa orgânica foi para o beleléu com essas vacinas. A gente não tem mais defesa orgânica para a gente lutar contra um câncer. O câncer podia estar lá e nunca se desenvolver. Mas aí com essas vacinas obrigatórias, todo mundo está tendo câncer agora. E quando vê, não dá mais tempo nem de tratar. Ou eu estou mentindo? Você está tão idiota, igual essas pessoas que estão dizendo que a economia está maravilhosa. Você é um idiota, porque você compra 250 gramas de café por R$ 20 e repete que está tudo bem. É um idiota. A mesma coisa em relação à Covid. Você é um idiota se você continua acreditando nisso. Acorda. Para de ficar desejando mal para Bolsonaro. Tem gente morrendo com 18 anos, de morte cerebral, gente que se alimentava bem. Eu tenho uma amiga que perdeu a única filha nisso. 18 anos, atleta. Morte cerebral. Ou é infarto, ou é o AVC, morte cerebral. É a febre, ou é o câncer. Sabe? E você achando que a pessoa lá de trás morreu porque o Bolsonaro não trouxe a vacina. Que diacho de mente é essa que acredita nessa baboseira? A grande imprensa tá fazendo assim, não é mais nem malabarismo, um contorcionismo, tá fazendo algo assim absurdo. Que só uma pessoa sem qualquer tipo de educação de verdade, sabe? Do ligar o lé com o cré, de ter algum tipo de lógica no pensamento, só essas pessoas conseguem engolir esse tipo de narrativa. Pelo amor de Deus. Cansa a gente vê esse tipo de postagem, entendeu? E a gente vê que a pessoa tá tirando uma situação que lá ele não foi culpado, que aqui ele não é culpado, mas essa pessoa acha que ela vai ter justiça se um inocente ficar preso. Você precisa que ele fique preso ou que ele morra para que você descanse seu coração e você siga a sua vida porque você perdeu um parente. Que diacho é isso de vida, gente? Eu sou jornalista e eu tô aqui como jornalista dizendo: o grande culpado de tudo que nós estamos vivendo se chama a grande imprensa. E quem pagou essa grande imprensa foram pessoas muito milionárias, bilionárias, trilionárias, que querem justamente isso, acabar com o ser humano. Dividir a sociedade para dominar, sabe? Então, assim, acorda. Porque se você é dessas pessoas que está desse lado, ainda acreditando que Bolsonaro é genocida, ainda acreditando que alguém da sua família morreu porque ele deixou de fazer alguma coisa, e pior, você está querendo que ele pague por um golpe que não existiu por causa disso, sinceramente, você não tem caráter. Você não tem coração. Se você não se importa com as pessoas que estão presas ali injustamente, você não tem caráter, você não tem coração. Não é falta de conhecimento, não. É falta de caráter. Se você acha que a anistia não é uma prioridade, você está vivendo em que país? País pintado pela Globo? Você está deixando um desequilibrado destruir a nação? Você acha que o problema do Brasil é o tarifácio? É o Eduardo? Não, meu amigo. Não, minha amiga. O problema do Brasil é esse tipo de brasileiro que engole mentiras. Entendeu? E que consegue até defender o indefensável. O mundo inteiro tá vendo que a gente não é mais uma democracia. E você aplaudindo o Moraes, achando que ele salvou a gente de um perigo enorme que é Bolsonaro. Acorda. Sabe? Pensa que isso, tudo que você pensou todos esses anos pode ser mentira. Pelo menos em um segundo. Pensa assim, e se tudo isso for mentira, quão injusto eu tô sendo? Em ser cúmplice de todas essas armadilhas? De todo esse complô contra uma parte do Brasil? Barroso já disse que vai exterminar a extrema-direita. Quem é a extrema-direita? A extrema-direita são os novos judeus que ele tem que exterminar? Sou eu? É isso que você vai engolir como algo que vai salvar o Brasil? O que Trump queria e quer é que a gente cumpra nossas leis. É um favor que a gente faz por nós, não é por ele, não. E você achando que o Lula tá assim, arrotando, sendo um grande estadista, peitando o presidente que nem o da China peita, nem o da Rússia peita, mas esse presidente pinguço, bandido, condenado em 3 instâncias, que foi tirado da prisão pra ficar aí, pra destruir o Brasil, você acha que ele é o bambambão, grande líder. Sabe? Eu cansei de tentar alertar as pessoas. Eu tô tentando fazer um jornalismo que pelo menos tenha um contraponto. E esse vídeo aqui é o contraponto. Não tenho mais paciência com essas pessoas que continuam batendo na mesma tecla de genocida e continuam jogando nas costas de Bolsonaro todas as mortes de Covid. E ao mesmo tempo, eles não estão nem aí pros governadores que roubaram dinheiro do Covid. Sabe? E ao mesmo tempo, eles não conseguem nem enxergar o tanto de pessoas que já morreram por causa da vacina. Essa vacina já está proibida em vários países. E aqui querem que a criança tome. Querem que os pais coloquem, senão a criança vai sair da tutela dos pais para o Estado. Você acha que isso é normal? Estão querendo destruir o Brasil. E eles só conseguem destruir por causa de gente como você, que está me ouvindo. Se você está me ouvindo e você continua acusando o Bolsonaro disso,
O Brasil está sendo destruído por gente como você, por causa da sua conivência, por causa do seu pensamento doente, porque você engoliu engano e porque você despeja engano e porque as suas decisões são baseadas no engano. E o trono de Deus, a Bíblia diz que ele é feito de justiça e de verdade. Um país que está sendo governado pelo engano, ele está sendo governado pelo próprio Satanás. Então essa história aqui, ela não é política, não é partidária, não são pessoas, são principados e potestades que cegam a nossa mente. Tá aí, o roubo voltou, tudo voltou. E você não se importa. Você só acha que a sua vida vai ter paz se Bolsonaro for preso. Acorda, sabe? Enquanto é tempo. Porque até o teu ódio por ele te adoece. Pro teu próprio bem. Para de sentir ódio dele. Não sinta ódio de ninguém. Eu não sinto ódio do Lula. Eu quero que ele seja preso, porque ele realmente roubou. E não foi pouco. E continua roubando. Eu sustento ele e ele me rouba. Então é uma questão de justiça. Que a gente já não tem mais. Mas eu não tenho ódio dele. Eu não desejo mal pra ele. Pode até ter alguém, um ou outro, que tem esse pensamento. Mas eu, sinceramente, não tenho. Eu quero justiça. Pra todo mundo. Inclusive pra ele. Inclusive pra Bolsonaro. E eu sei que não existiu golpe nenhum. A gente já tá cansado de saber que não existiu golpe nenhum. E que tudo isso foi armado, foi forjado, sabe? Ninguém quer saber do que o Eduardo Tagliaferro tá falando sobre o Xandão. Eles só querem saber do que o Cid falou sobre pressão, sobre tortura. Reclamaram tanto de tortura no regime militar. Gente, o regime militar, ele agiu de acordo com a Constituição da época. A Constituição de agora, existe um artigo chamado 142, que quando necessário é para ser usado. Se um dia for usado, se um dia alguém usar, não é golpe. Tá lá, tá prescrito, tá previsto. E aí eles falam de minuta, sabe, de rascunho, de pensamento. Até o pensamento das pessoas está sendo julgado e condenado. Pelo amor de Deus, como é que alguém pode concordar com um negócio desse? Então eu estou indignada. Sabe, eu tô indignada, e principalmente indignada com essas pessoas. Que hoje, num dia triste pra nós, que uma farsa tá sendo concluída, o último ato desse grande teatro tá sendo concluído. O mundo todo já sabe que isso é um grande teatro. E tem gente se achando vingado porque perdeu a mãe da Covid, o pai da Covid. Pelo amor de Deus, sabe? Se você tem um pingo de amor pelo futuro dos seus filhos, lute pela sua liberdade. Porque aí você vai ser vingado, você vai ficar feliz, porque agora o homem que matou minha mãe, meu pai, tá preso. E você também vai estar preso pro resto da vida. Porque você vai estar solto, com o seu corpo solto, mas você não vai mais poder se expressar, pensar, sabe? Você vai viver mendigando, você vai viver num socialismo como Cuba, como Venezuela, como Coreia do Norte. Então, tira esse ódio do teu coração, coloca um pouquinho de razão, um pouquinho de lógica, abre um pouco, sai desse quadrado que você viveu esses anos todos e vai, acorda, pro contraponto, pelo menos. Pelo menos tenta ver que pode existir um outro lado e que você está redondamente enganado e que você está cúmplice de uma grande injustiça feita por um homem que lutou pela sua vida, que lutou para que o dinheiro chegasse, para que você tivesse os respiradores, lutou para que você tivesse direito a uma vacina que fosse validada pela Anvisa, lutou para você que não concorda em tomar uma vacina experimental que veio, que foi feita nas coxas e foi mesmo, que você não tome. Então ele não era contra a vacina, ele era contra a obrigatoriedade dessa vacina, especificamente. E você tá aí, tomando a 4ª, 5ª, 6ª, 10ª dose, né? Então, mas pelo menos, cuida do teu coração. Para de ter ódio. Pro teu bem. Eu não deveria, assim, a revolta que eu tô aqui, eu não deveria nem pensar no teu bem. Porque você não pensa no bem das pessoas. Você tá com uma vingança direcionada pra uma pessoa que não tem nada a ver com o que te aconteceu. Sabe? E não existe pessoa pior pra se viver nesse mundo do que aquelas pessoas que tentam encontrar nos outros a culpa. E jogar a culpa. Passar a vida inteira jogando a culpa. Vira essa página. São perdas que não voltam mais. As pessoas morrem todo dia por outras coisas. Da mesma maneira, outras pessoas estão tendo que superar. E você foi adestrado por um plano, uma narrativa pronta que veio lá de cima para cá. Porque o Brasil ia ser um grande país se Bolsonaro tivesse conseguido governar como ele gostaria. Porque mesmo com toda a perseguição, ele foi o melhor. Imagine se ele tivesse liberdade. Então você acreditou nessa narrativa e você tem ódio de quem você deveria agradecer. Já é tarde demais. Eu não vou dizer assim, eu espero que não seja tarde demais. Infelizmente já é tarde demais. Infelizmente, eu posso dizer para você que só um milagre para livrar o Brasil do comunismo, da miséria, da fome, da mendicância. Eu não mereço isso, mas pessoas que foram adestradas para pensar dessa maneira, como muitas de vocês estão pensando em relação a Bolsonaro, por causa dessas pessoas, dessa mentalidade, todo mundo tá pagando o pato. Que Deus nos ajude. Se esse vídeo serviu para alguém, compartilhe, comente, porque hoje é um dia de muita revolta.